الحمد لله وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله non louva Allah, que Deus único Criador e dono de todo o universo, Ele que soberano e rei de dia de juízo final. Non louva para esse dádiva que dano desmizinjunjun e para não partilhar a vida de nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para não conhecer a vida desse homem que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, e fala nesse sagrado Alcorão de como é mandar para pena que misericórdia para toda a humanidade. Então, não louvar para aquilo, para tudo que aqui dá divano também, vida, que saúde, tudo coisas que dão, órgãos que dão, sem esperar nada em troca. Não louvar para aquilo e também não roga bênção para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos outros profetas que passam antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros também, cujo deles, na maneira que é trabalhar para poder ter aquele povo que é enviado riba deles, para tirar eles na escuridão e para guiar eles para claridade. Alhamdulillah, para continuar a história de nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma que nós falava na parte que passa da história, a batalha de Uhud Kaba, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Madina, gente estava muito triste para ver manga de sahabas morrer e profeta Muhammad também e estava muito triste se teu morrer com outros sahabas que morrer. Até deixa o profeta Muhammad triste, mas aquilo que faz o profeta Muhammad para desistir desse trabalho, para bem compreender esse bical que se missão, que para tirar o mundo na escuridão e para pôr o mundo, a não só aquele povo de Hijaz, aquele povo árabe, que beduínos, mas sim toda a humanidade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no terceiro ano, como que não mencionava já também, e faz esse casamento com dois de nome a mês, que não falava já também deles, e o profeta Muhammad, logo no quarto ano, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e recebe duas escutas a notícia, som triste e som de alegria desses dois netos. Primeiro, se neto falso chamado Abdullah. Esse Abdullah ibn Osman, radiallahu anhu. Abdullah morre, filho de Osman ibn Affan, que padiga filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que morreu já também 2 anos atrás, que Ruqayya. Então, Ruqayya com Osman ibn Affan, o que migra para Abissínia, Ruqayya estava grávida na equipa de Abdullah, naquele período de imigração para Abissínia. Então, o que muda para Madina, depois na segundo ano na segundo ano na Madina, ele está Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, morre. E 2 anos depois, o filho macho chamado Abdullah também morre. Esse panoja, tristeza que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na passava. Se filha morre, e gostava tanto de que esse neto chamado Abdullah ibn Osman, e gostava tanto de que essa filha morre, então Allah acaba para tomar também que esse filho. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua, e que muito tarde também, se filha Fátima, para outro neto chamado Hussein al-Hussein. Al-Hussein que Hassan tem diferença de 1 ano de idade. Hassan pedido no início do terceiro ano e Hussein pedido no quarto ano de Hijra. Então, nova do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Hussein e contental, sabendo que o pirre baja seu outro filho, seu outro neto, chamado Abdullah ibn Osman, radiallahu anhu. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e continua na Madina, e aqueles beduínos árabes, suma Uhud passa só,
é pensar de como bom muçulmanos emocionalmente está fraco. Até aproveitar, falam bom, essa é a altura de não provocar muçulmanos, senão podia até atacar eles. E outra parte de Hijaz, outra parte de árabes, que eles resolveram tomar outra maneira de provocar muçulmanos. Onde que é também fim de converter. Hora que é fim de converter, o profeta Muhammad sallam também deles que sahaba, vai matar aqui sahabas, que companheiros do profeta Muhammad sallam. Dos grupos que faz aquilo, e grupo que vem de zona que é chamado Adal, com Al-Qa'ara. É duas tribos que vêm daquela zona. E vem para o profeta Muhammad sallam. O que chega é para o profeta Muhammad que eles se converte. O profeta Muhammad recebe eles com todo o respeito e fala eles, sabe que tem problema. E daí eles shahada é fim de converter. O que vai falar o profeta Muhammad sallam, goste, não me se, suma não vai polargano com alguns sahaba, gente que sibi al-Quran, vai ler intino. Lá que o profeta Muhammad sallam falei que tem problema e disponibilizar 10 sahabas. Naqueles 10 sahabas, sahaba que liderava aqui o grupo chamado Asim ibn Thabit al-Ansari. Asim ibn Thabit. E vai que aquele grupo de gente que vem de Adal, e vai ter lugar que é chamado Raji'. O que chega lá, aquele gente manda chamar povo que estava naquela zona que é chamado Banu Hudayl. É combina com Banu Hudayl. Banu Hudayl manda 200 gente. Daqui 200 gente bem, mata aquele 10 sahabas tudo. Mata aqueles 10 companheiros do profeta Muhammad. O profeta Muhammad disponibiliza gente que tem conhecimento de Al-Quran, com o Islam. O profeta Muhammad manda 10 gente, eles que gente de Adal, com Al-Qa'ara, e vai ter na Raji', manda chamar povo que combinava aquele Banu Hudayl, que eles vinham atacar aquele gente surdo e matar eles. Então, notícia chega ao profeta Muhammad sallam, e fica muito triste porque aquela notícia, mas é que a tormenta vai ter ainda algumas coisas e que a altura de vai justa conta que aquelas. E diz aquele assunto para tempo que vem ter tempo para justa conta que aquelas para e que é admissível o bem convertir, depois é dar o gente que não vai ensinar, o trabalho que ele se na metade do caminho faz o combinado com outros gente para vai matar aquele gente. Então, assim que o profeta Muhammad sallam e continua na Medina, logo e vem outro homem chamado Amir ibn Malik. Esse homem e de uma zona norte que é chamado Najd. Então, chega e fala o profeta Muhammad sallam também e vem para bem converter. O profeta Muhammad sallam fala, sabe que tem problema. O profeta Muhammad, primeiramente, e vem e fala linda de Islam. E falar de Islam, e fala o profeta Muhammad e gosta até, e bem converter, mas o profeta Muhammad sallam dá tempo para pensar. Para pensar, para ver esse povo e povo que está idólatra. E que se vê que alguém ser reação, mas se o profeta Muhammad sallam puder, e está disponibilizar alguns sahabas que se lei para poder vai que elas para esse povo, para que elas vai fazer dawa, para que elas vai chamar gente, para que elas vai evangelizar. Então, assim que o profeta Muhammad fala ali que muito tarde, outro povo bimbali, que é do povo de Adal, com Al-Qa'ara, que é bem lindo, mandeles com sahabas, que vai matar 10 sahabas. Agora, a bota também o bem faz o mesmo pedido, se cai na mesmo erro com cai bajanel. E garante o profeta Muhammad sallam me falar ali como acabo preocupar e cana com sindonha palavra be árabe e temba árabes, eles tudo árabes, eles caíram para tudo muçulmano, mas tem aquele dom de
cumprir que essa palavra, a não ser aqueles árabes desgraciados que ele tem. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu e disponibiliza sahabas, de que disponibiliza 70 sahaba. 70 sahaba e manda aquela junto aquele homem que chamado Amir ibn Malik. E manda eles, de que cujo sahaba para liderar aquele gente chamado Haram ibn Malhan, radiallahu anhu. El Haram, filho de Malhan, e vai que aquele gente, aquele homem chamado Amir ibn Malik, e vai ter um lugar que chamado Bi'r al-Mauna. Na Bi'r al-Mauna, o que chega lá é contra com gente que habitantes que vivem naquela zona. E que ali o profeta Muhammad sallallahu indicava el Haram ibn Malhan e falar algo de como hora que é contra com o povo, sempre vai bater evangeliza, sempre vai chamar eles para o Islã. Então, assim que o sahaba e vai ter o líder daquele gentes, o que vai ter o líder daquele gentes chamado, que também é líder chamado Amir ibn Tufail. Ok? E contra aquele e chama aquele para o Islã, que lá fala, está bom que tem problema. Indega que lá vai e vai contratar outro gentes. Primeiramente vai para esse povo e fala, é gentes bem ali, como bem sinando religião. Mas a mim acha que não deve fazer e para não matar é gentes que bem. Profeta, eles sahabas que estão lá, eles inocentes, que sabem que não passa. Então el Amir ibn Tufail, de que se povo, se gente, se tribo é nega, então isso aí e vai pedir povo que é chamado Banu Sulaim. E vai pedir Banu Sulaim para Banu Sulaim bem, para que ajudar para matar aqueles sahabas. Então, sahabas, pensando como maneira para pegar aquele na abraça e na seta, que eles discutem, de que Banu Sulaim é bem que flechas, coisas, é atacar aquelas sindanel. Dos sahabas estavam lá, aquelas, e fim de só morrer. Aquele outro 68 sahabas tudo morre. Aquele dos sahabas, som chama Ka'ab ibn Zayd, radiallahu anhu. Aquele outro chama Amr ibn Umayyah, radiallahu anhu. E dos sahabas, e fim de morrer. Então aquele gente que atira flecha, hoje pensam que ele suda e morre, e fuge. E dos sahabas que fazem, e bem para Madina, e chega que aquele sangue na corpo é contra o profeta Muhammad sallallahu que acontece. E o profeta Muhammad sallallahu e que fala nada também e diz aquele gente para hora que tem tempo também para justa conta aquelas. Então, o profeta Muhammad sallallahu que preocupava na Madina ainda aquele estado emocional de gente, mas que a gente estava muito triste e aquela notícia também que sana ajudava já. Mas o profeta Muhammad preocupava com os judeus que estavam lá na Madina, ao redor de Madina, para se não lembra, Banu Kainuka, o profeta Muhammad tirava eles fora de Madina. Então, sobra ainda tribo judaica que estava ainda ao redor de Madina, é outro chama Banu Nadir. E Banu Nadir estava ainda provocar muçulmanos, para ver que, para ver a batalha de Uhud passa, entender como muçulmanos gostam de estar fraco. Se generais, Hamza, Talha ibn Ubaidillah, manga gente Mus'ab ibn Umair, gente tio muri. Então entender como muçulmanos esse tempo está fraco, não pode provocar, não faz que não miste. Então assim que é como se provoca muçulmanos. O que provoca muçulmanos, o profeta Muhammad sallallahu sempre chamou eles a atenção para o acordo que eles têm. Para que provocar outro? Tem um acordo, tem uma aliança, tem um pacto entre eles. Para que provocar outro? Para defender outro. Então, caçava direito para eles estar a provocar muçulmanos. Para qualquer dia, não bem fazer com que som deles não quebra aquele pacto, aquele acordo que tem. Então, o profeta Muhammad sallallahu assim que continua a ter paciência aquele povo de Banu Nadir, aquele tribo de Banu Nadir, até um dia fazigou esse plano de matar o profeta Muhammad sallallahu que se companheiro que se Abu Bakr Siddiq
Umar ibn al-Khattab radiallahu anhum, Osman ibn Affan, com Ali radiallahu anhum. Então, o profeta Muhammad sallam é convidado a reunião. É convidado a reunião, nasce castelos que tem, nasce fortalezas que tem. E fala o profeta Muhammad é mistério reunião e também que se 4 companheiros. O profeta Muhammad sallam e fala essa boa que tem problema. Assim que o profeta Muhammad avisa seus companheiros, é combinadia, essa aí é vai para Banu Nadir. O que chega, afinal Banu Nadir, é fazer combinar onde que falam bom. É posiciona, põe onde que o profeta Muhammad na cinta, Abu Bakr Siddiq na cinta, Umar na cinta, Ali na cinta, Osman na cinta. Logo riba deles é preparar para pedras, para largar pedra riba deles para matar eles. Então, o profeta Muhammad sallam, o que entra só Banu Nadir e perceber de movimentação. E perceber movimentação de que lescos aos judeus e desconfia. Então logo Jibril alayhi salam, anjo, Jibril alayhi salam, bimba profeta Muhammad sallam e informal que está na prepara. Então o que é informal que estava por para, profeta Muhammad sallam fala logo eles. Anu não tem acordo, mas você está na prepara, que passa, senão a mim cunha 4 companheiros. Na deixa vos bem claro de como acordo que não tem para esse bom comportamento que o acordo que não tem e deixa de existir. Então, a nós que vos para não voltar a ter essas relação de paz na metade, não tem que fazer um novo acordo para não combinar, não acordo que não tem para aquilo deixa de existir. Então, assim que fala o profeta Muhammad sallam desculpando para esse erro que não cometi, então não está fazendo novo acordo que não permitiu de como não can trair que acordo que não faz. Então, o profeta Muhammad sallam o que riba eu já como muçulmano necessitava para mesmo aquele dia que na Bíblia aquele reunião e tem mangas coisas que não escrevido na língua judaica. O profeta Muhammad logo e bem necessidade dentro de muçulmanos de dividir ter bom alguém que aprende aquela língua judaica hebraico. Assim que o profeta Muhammad sallam e papia ba kur rapaz que tem que chamado Zayd ibn Thabit. E papia com Zayd ibn Thabit para que ela vai aprender. Que ela vai aprender de pouco dias que ela vem falar como não aprende hebraico e falar também faz para boa aprender siriania, uma língua de Império Persa na altura que estava para também, de Zayd ibn Thabit também, radiallahu anhu, e fazia aprender aquilo. Então o profeta Muhammad sallam, durante aquele tempo, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Isai, e vai ter com aqueles judeus de Banu Nadir. Naqui que eu falei eles de como, não houve como boa para fazer mais outro acordo com Muhammad. Porque ele, Abdullah ibn Salul, e alguém que se vira como, e finge de ser munafik, e finge de ser só ser muçulmano, mas e hipócrita. Abdullah ibn Ubay ibn Salul era hipócrita, e está finge de ser, está com muçulmanos, mas Allah te informa o profeta Muhammad sallam que não passa. Então assim que e vai ter com Banu Nadir e chega a falar bona por para acordo com Muhammad, que lá fala assim. E fala acabou por para nenhum acordo com Muhammad. Muçulmanos está fraco escusa lá, que passa na Uhud. Boca precisa de nenhum acordo que vou posicionando que vou posicionar nele. Qualquer coisa que se ele antava qualquer escusa lá, a mim tem acordo com outros bons companheiros judeus que se do Banu Qurayda. Não tem acordo com eles. E também gente de Makkah e gente descontada bem que ele. Se eu falei na face vos qualquer coisa, não disse que gente tu não ajuda vos, bom acaba que eles. Acabou preocupa. Então, assim que Banu Nadir, manda, escuta lá o profeta Muhammad, mensagem ao profeta Muhammad, e fala ali como, eles é que precisam de fazer nenhum tipo de acordo com o profeta Muhammad sallam. O profeta Muhammad se me se faz que me se experimenta, é na fácil, mas que aqui hoje na batalha de Uhud. Então, o profeta Muhammad sallam, like paciência esgota, que por para homens e vai
e vai bloquear Banu Nadir, que bloqueia Banu Nadir dias e dias. Allah subhanahu wa ta'ala informa essa passagem no Alcorão, esse bloqueio. O profeta Muhammad ora que bloqueava eles, Allah subhanahu wa ta'ala está põe medo dentro do seu coração, dentro das suas fortalezas. Anda, até estava lá muito preocupado de tal maneira, até saturar lá dentro, até acaba para rendir. Então o profeta Muhammad chega só e bloqueia eles, nada cana entra, nada cana sai, durante dias e dias. Então eles também, fiançado naquele Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que fala de como se muçulmanos bem não manda chomajintes de Makkah que Banu Quraida para bem Sakurabos, que ela chega de parsi. Então assim que eles fica casibi fica na pera dias e dias coja Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Então manda mensageiro para vai falar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam goste para ir por deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, está bom, a minha retira, mas não dá só dias para vou sair fora de a zona, para vou abandonar a zona. Eu falei, está bom, que tem problema. O profeta Muhammad fala, se vou abandonar com condições, vou leva materiais de guerra. Materiais de guerra, vou ficar. A boa sair, ali na zona, para vou buscar onde fica. Eu falei, está bom, que tem problema. Eles também, o que não sai, rebenta se casa tudo. Eu falei, cara, fica aquele casa para muçulmanos bem sofrer, de ser casa que eles com se mão para muçulmanos bem fazer. Quebra se casa tudo. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala informal de tudo esse comportamento que ele fazer. Assim que sair vai outros líderes que estavam na Banu Kainuka, que o profeta Muhammad também tirava na Madina, estava com Banu Nadir, que mesmo grupo de gente está o profeta Muhammad por deles para o segundo viagem, logo sair de lá, outros vai para Khaybar, outros vai para Banu Quraida. Neles também, dos judeus bem acabam para converter, na escola lá, alhamdulillah, na ajuda de Allah, dos deles judeus converter para Islã, onde a função deles chama Al-Yamin bin Amr, esse judeu radiallahu anhu, que bem ser grande sahaba e dá sua contribuição também no Islã. Abu Sa'ad ibn Wahhab também radiallahu anhu e dá sua contribuição para o Islã. Esses dois judeus que Allah subhanahu wa ta'ala facilita para abraçar o Islã naquela saída do povo de Banu Quraida, Banu Nadir, aliás. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de se parte, tudo que elas ficam e recupera que elas ficam, que bens que elas ficam e dividir coitados de Madina e dividir aqueles gentes também, aqueles viúvas que também aqueles órfãos que se papéis morrer na batalha de Uhud, com a batalha de Badr e dividir aqueles bens, que materiais que aqueles outros ficavam e dividir aquelas famílias e dividir outra parte também por na tesouraria de muçulmanos. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da saída do povo de Banu Nadir, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volta para Madina. E volta para Madina só, o profeta Muhammad prepara 1.500 homens. 1.500 homens, 60 deles têm cavalo. Se não jove, como é que muçulmanos na rende? Na batalha de Badr, tem só 2 gente que tem cavalo. Na batalha de Uhud, tem 30 gente que tem cavalo. Gosse na batalha, na prepara batalha de Badr, para voltar na Badr, onde que na prepara 60 cavalaria, tem já 60 cavalos. Não é como que Islam na kirsi e número também na número diferente. Na batalha de Badr, muçulmanos lutam com 300 e tal homens. 300 e tal homens que lutam com ele, onde que gente de Makkah estavam na coisa de 1.000 homens. E na batalha de Uhud, gente muçulmanos saíram de Madina com 1.000 homens, onde que Abdullah ibn Ubay bem retira aqui 300 homens, logo vai a batalha de Uhud com 700 homens, enquanto gente de Makkah estava 3.000 homens. Gosse, o profeta Muhammad sai de 700 homens, que vai para aquele na Uhud, está já na 1.500 homens, que prepara com 60 cavalaria
para riba batalha de Badr. Para de que? Para Abu Sufyan, ocha muçulmanos sofreram na batalha de Uhud, retira, para jubo outra estratégia de atacar mais, retira subir na montanha. Abu Sufyan fala para eles como vou preparar para outro ano me se contra boss na Badr, para não repetir batalha de Badr. Anda profeta Muhammad que diz que se é suma Abu Sufyan fala de como outro ano não está contra na Badr tal mês. Profeta Muhammad que mês chega só profeta Muhammad preparação sallallahu alaihi wasallam, assim que preparação é avança para Badr. É de uma própria gente de Makkah chega Badr. Então assim que vai que 1500 homens vai para Badr, Abu Sufyan desse parte prepara 2000 homens. Na 2000 homens que Abu Sufyan prepara, mas antes e manda ainda homem dentro de Madina para Sibi, para panta muçulmanos. Porque Abu Sufyan é alguém muito giruba. E manda homem para panta muçulmanos, daqui fala, vai na Madina, ou vai falar, bata fala eles como, vou preparar para Abu Sufyan é bias e prepara para bem fazer pior que fazer na Uhud. Vou tomar cuidado para ver Abu Sufyan que bem que brincadeira, cana bem que brincadeira. Esse homem chamado Nuaym ibn Mas'ud. Nuaym ibn Mas'ud. Então, esse Nuaym, assim que está na Madina, ele espalha aquela coisa pensando como ele fazer com que sahabas medem. E Allah subhanahu wa ta'ala revela profeta Muhammad e homem que tem conhecimento que está no coração desse homem, desse companheiros. E pode pensar como algum gente divide medo ou e que sabe que está dentro do seu coração, quem que sabe e Allahu azza wa jal. Então aquilo que manda Allah manda verso de Al-Quran na fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele outro que bem fala de como para preparar para bem não existe e não fazer grande batalha contra eles, que coisas assim, que coisa que aumenta nada na boa companheiros, quer dizer, nas sahabas, que que aumenta nada, se que mais coragem que deles, ao ponto deles próprios falar, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah é suficiente para nós. Assim que sahabas respondem, e Allah subhanahu wa ta'ala e informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na falar de como aquilo que aumenta nada no coração de sahabas, e que coragem que deles mais e aumentando em eles coragem de vai aquela batalha. Então, suma como fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o dia chega Badr, fica na Badr dias na passa, coisa do povo de Makkah, coisa dos crentes de Makkah. Que acontece na Makkah? Abu Sufyan hoje prepara-se 2000 homens, prepara-se 2000 homens e sai para marchar para bem. Hoje sai e marchar para bem é Nuaym que mandava na Madina para vai panta gente de Madina. Nuaym e calia Nuaym riba e bem fala Abu Sufyan e fala Abu Sufyan, muçulmanos não faz máximo como pode mais capantele nada, próprio coragem que manda na ele cuida e mais nervante na eles próprios. Então Abu Sufyan fica com o pé atrás e mede para ver e lembra de como imaginou na batalha de Badr. Na batalha de Badr, muçulmanos estavam 300 homens, coisa média 300 homens, a não estava 1000 homens, trabalho que é fazendo. E também na batalha de Uhud, a não está 3000 homens, eles 700 homens, não é como que é guerra. A nós próprios que vim falar assim que não matar algum gente para não riba. E mansindi que ele pega no trás. Imaginou agora se muçulmanos está 1500 homens, a não está 2000 homens. Então, que coisa fácil com que e fica com o pé atrás. Então, assim que Abu Sufyan e chama-se gente e falam, bom, me se para não fazer reunião, que elas falam, está bom. E fala, você vira como esse ano, não coisas não que muito fazer comércio e também não passa manga dificuldades para ver como muçulmanos bloqueiam no caminho que não está para fazer comércio, que é quase não caravanas que saem. No caravanas que saem esse ano e terá desculpa de como manga dificuldade passa e falei, acha de como para não deixar essa guerra, para não desistir dessa guerra de bias, não pera outro bias, não está preparado mais, não está combina com muçulmano, não está contra. Então ele só falei, está bem que tem problema, para gente de Makkah, que podia mais vai para a zona norte, para ver Madina bloqueado.
Madina bloqueado, que se passagem que fazia para que tirava para zonas de Iraque, para fazer comércio também, muçulmanos bloqueavam aquilo. Então é muito, na verdade é muito tem lucro aquilo ano, é muito benditiu para eles e comerciantes. Então, assim que desistir tudo, é falar, está bom que tem problema, assim que desistir de aquela batalha. E o profeta Muhammad sallam, e fica 8 dias na Badr, e que hoje nem fumo de gente de Makkah, o profeta Muhammad sallam, e fala o seguinte, então não volta para Madina, ainda que marchar para Madina. E chega só Madina, notícia chega o profeta Muhammad sallam, gente chamado Banu Mustalik, está na prepara para vir atacar muçulmanos. Banu Mustalik está na prepara para vir atacar muçulmanos. É Banu Mustalik e gente que estava entre Madina e Makkah. Então, está atacando muçulmanos. Às vezes, hora com muçulmanos que não viajavam para Makkah, por exemplo, se não vai fazer alguma coisa, está atacando gente no caminho. E também, tem aquele problema com muçulmanos e como sempre está apoia Quraysh, apoia eles na Badr, apoia eles na batalha de Uhud. Nem duas batalhas apoia aqui descrentes de Makkah. Então o profeta Muhammad sallam tem conhecimento de sua participação ao lado de Quraysh na Badr e na escusa. Então aqui coisa o que lá acontece. Está falando chuva o caminho lá, o profeta Muhammad sallam se biba de seu comportamento que estava já na fase muito antes. Então assim que o profeta Muhammad sallam fala, está bom que tem problema, se eles ainda preparam para vir atacando, é por preparar para vir atacando. Assim que o profeta Muhammad sallam fala o seguinte, antagosto que não tem que fazer, não tem que preparar, não vai para escusa lá, não tem que preparar para não vai para Banu Mustalik, para que não permitir eles para vir ali na escusa ali na Madina. Então, ocha muçulmanos com se prepara, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, isso aí vai Makkah que munafik, e chega e fala Abu Sufyan, a mim durante este tempo todo não lembrando de batalha que combinado com Muhammad que se jintes na Badr, que mancoja, que las vai ter Badr não lá, Abu Sufyan fala não desistir porque não teve ano de dificuldade, ainda que não passa tio, coisa não consegui bem tio, não consegui ter bom rendimento economicamente, então não resolvi desistir de aquela batalha. Então eu falei, está bom que tem problema, assim que riba, Abdullah ibn Ubay ibn Salul riba Madina, e ele vai que lambui leva itis, aquilo que se tarvai. Então, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hoje muçulmanos na prepara para Banu Mustalik, e por para também se jintes, e por para jintes desse tribo e junta com muçulmanos. O profeta Muhammad sallam e que tem autorização para falar como o capo de bem com nós. E tá reage só hora que Allah subhanahu wa ta'ala dá a informação. Ele em si, e que se vi, que se intenção, e que pode ler seu pensamento, e que tem poder de ler pensamento do humano, ele é humano. Então Allah subhanahu wa ta'ala que tem informal para tomar decisões. Então, aquilo por para que se diz para o profeta Muhammad sallam fala isso que tem problema, onde o profeta Muhammad sallam diz a Zayd ibn Haritha para controlar Madina. O profeta Muhammad sempre que na saiba, ele diz a sahaba, ele diz alguns sahabas para controlar Madina. Ele diz sempre Sina Baik Bilal, ele diz Abdullah ibn Ummi Maktum que saiu do cego para que ela bata chamar a na mesquita. Depois ele diz a sahaba para que ela bata controlar Madina. Então, assim que Biasi disse a Zayd ibn Haritha radiallahu anhu para que ela fica e bata controla Madina. Se traz. Então, assim que o profeta Muhammad sallam e vai toki chiga num lugar que é chamado Al-Musairiya. E vai toki chiga na Al-Musairiya, o profeta Muhammad sallam ndeke e contra que gente de Banu Mustalik nesse lugar chamado Al-Musairiya, ndeke é fácil que confrontos, mas que está fazer sempre que é fácil para na Uhud, é fácil na Badr. O profeta Muhammad sallam disponibiliza homens, ndeke gente de Banu Mustalik é disponibiliza é acaba perder ser 10 grandes guerreiros acaba perder naquele confronto individual.
que confronto de por Banu Mustalik se 10 grandes guerreiros morrem. Hoje aqui coisa acontece, batalha agora está quase para arrancar, hoje muçulmanos na prepara para arrancar batalha, gente de Banu Mustalik tudo corre. Ve hoje a coragem que muçulmanos têm. É hoje como que esta guerra na Badr. É hoje como que muçulmanos esta guerra na Uhud. É hoje a coragem que elas têm. Hora que arranca, que tá para. É hoje que coisa, é hoje ser 10, mas não 10 guerreiros, tudo bem. Tudo morre se diante. É hoje não morre um som. Nesse duelos que está fazendo por um. É hoje que coisa, é hoje muçulmano arranca só, é corre. Hoje é corre, até ser líder de aquele Banu Mustalik, também é corre. Ser líder corre, e fica se família, ele estuda bem. Ele estuda tudo que estava lá, é corre, é bem. Ser rei, ser líder chama Harith. Então, o Harith corre, que se diz, é ficar para ver aquele tempo de ignorância, hora que é na Baiba, esta leva para ser mulheres, esta leva para ser filhos, vou falar de como bom. Se não leva não mulher com não filhos, e não fazer com que gente não tenha coragem, é cana corre, e esta leva também aquele bens que tem, esta leva tudo na campo de batalha, para dar gente coragem, vou falar, tempo de ignorância, vou falar se hoje é boa mulher, boa família, o cana, e não dá coragem de boa firma para boa guerra até fim. Mas hoje é campo quinte, ele estuda e corre, tem esse líder próprio que Al-Harith, e corre, e fica se filha. Mas não, papel, possível como campo quinte na liberdade, para hoje papel corre, e fica se filho. Então papel que Al-Harith, e corre, e fica se filho, se filha, e fica se mulher, fica se família, tudo, e sai de campo de batalha, e corre, e vai para outro lado, que ninguém quer saber, lado que vai. Se filha chama Juwairiya bint al-Harith. Então, esse Juwairiya, e ser prisioneiros de guerra, e ser dos prisioneiros de guerra de Banu Mustalik, que faziam na Al-Musairiya. Então, apanharam naquele batalha, o profeta Muhammad sallallahu assim que e fica alguns dias naquele Al-Musairiya, e olha como Al-Harith corre, e fica sem família, e corre que se tropas, aqueles que sobram, aqueles que estão de vida, tudo corre, e fica sem família. Então assim que o profeta Muhammad divide aquelas famílias que ficaram, aí que podia abandonar eles também no deserto. O profeta Muhammad toma cada família, entrega e responsabiliza sahaba, assim que toma aquela família, e começa a marchar para escutar lá para Madina. Então, assim que o que começa a marchar para Madina, vai ter um lugar onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ele mongo se não sinta para não descansar. Fala está bom que tem problema onde que sahaba sudo na descansa de que viagem suma que não se viagem de aquele tempo que suma de gosto que de Macca para Madina ou tá fazendo 2 horas e meia ou 3 horas buchi vai. Aquele tempo está fazendo dias e dias para poder andar para fazer distância para camelo que está andando nele o cavalo. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala se companheiros para cinta para descansar um bocado, depois outro dia está continua se caminhada para Madina. Então, o que cinta coisa acontece muito que é habitual na metade muçulmana, e uma coisa raro para acontecer, ou não pode falar que está acontecendo para ver amor que tem entre outros gentes de Meca com gentes de Madina. Dois escravos, ou dois escravos que estavam na gentes de Madina, discutir sonho de Madina, homem de Madina, outro de Meca. Então, o que discutir para ver que coisa de escravos, aliás, discutir coisa de escravo, onde que coisa chama outros nomes, som chama se gentes de Meca, e fala gentes de Meca, bobin judang. Que outro de Madina também fala gentes de Madina, bobin judang, abo de Madina, bo pensa, coisa chama outro nome, abo de Meca, bo pensa, bo mano Sibi, abo de Madina, bo pensa, bo mano, ande coisa tem aqui divergência.
o que coisa chiga na orelha do profeta Muhammad sallam. Mas quem que estava na queria que o ambiente tudo e Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que seria aquele munafik que estava naquele jintis. Aquele munafik que estava na metade daquele jintis, ele que não queria aquele calúnia entre jintis de Makkah e jintis de Madina, ao ponto que kunsa chamam outro bocamanos, na abo bocamanos, alguns jintis de Makkah e catu deles que alguns jintis de Madina. Então o profeta Muhammad sallam o chiga que notícia chegar e vai diretamente onde que gente estava nele. E falei-lhes como, para que você não discutir ainda as conversas de ignorância, de tempo de ignorância. Olá, minha parentes muçulmanos, tribalismo é uma coisa muito perigo. Tribalismo é uma coisa muito perigo. O profeta Muhammad sallam sempre condena todo ato de tribalismo dentro de seu companheiro, dentro de metade de sahabas. O profeta Muhammad ficava nervoso a hora que eu ia gente na fomenta tribalismo na metade de muçulmanos. Então aquilo que não tem que tomar cuidado é coisas de não é esse mesquita de Mandinga, esse mesquita de Fula, esse mesquita de Biafada, ou esse mesquita de raça, esse mesquita de outra raça, não tem que parecer. Ora que nós está no sul de muçulmano, e que tem Mandinga, e que tem Balanta, e que tem Pepel, e que tem Fula, e que tem Manjaco, tudo de muçulmano. Então, essa coisa que não tem que subir, não tem que para bater uma mesquita de gente tal, mesquita de gente tal, mesquita de gente tal, mesquita de gente. Muçulmanos eram que está raça que tem lá. Raça que muçulmanos eram que junta e que tem muçulmano Pepel, ou muçulmano Balanta, muçulmano Fula, muçulmano Manjaco, muçulmano Bujoku, muçulmano. Não, muçulmanos eram que não junta no sul de Yermon. É no sul de Yermon, e que tem raça. Então, o profeta Muhammad sallam sempre chama sahabas atenção para a questão de tribalismo. Então, é uma coisa que não precisa de tomar cuidado, que ele, e ainda por cima, a hora que a política entra andando nesse tipo de coisas, e para não evitar, dos sinais de ignorância na pecador e tribalismo. Então, a hora que pode um companheiro muçulmano, jubil suma muçulmano, cabo jubil para ver essa raça, o que é cedo, o que é deixar cedo, de família que vem. Então, assim que o profeta Muhammad sallam, logo e falei-lhes o comanta, sumês na consi, não tem que sair. Não tem que sair para não continuar, não marchar para Madina. Mas antes de arrancar, o profeta Muhammad sallam, o que volta para se tenda, o rapazinho vai ter com o profeta Muhammad, e vai olhar com o profeta Muhammad sallam. E chega e fala o profeta Muhammad sallam, esse sahaba chama Zaid bin Ibn Arkam. O que chega, radiallahu anhu, e chega e fala o profeta Muhammad sallam, obi hunkusa. Kila fala que obi. E fala obi Abdullah ibn Ubay ibn Salul na fala de kuma. E na fala se companheiros de kuma. E assim, ora que burri se bigintes, budeles kau de gasija, assim que tá bem tratado. Ora que burri se bigintes, o deles, o gasijanteles, é que até não obrigado de falar assim que tá bem tratado. Mas ora que não chega a Madina, não é justa conta, não é sibi, baquim que bin para Madina e baquim que filho de Madina. Ora que não chega não é justa conta, não é civil. Então assim que o profeta Muhammad sallam logo sai de se tenda, vai diretamente daqui Abdullah ibn Ubay ibn Salul está naquele munafik, e fala Abdullah, e fala obi que acabou fala. Kila fala anka fala nada, e fala sim bu fala, para ver como bem contado que acabou fala, que hora que Abdullah ibn Ubay ibn Salul ina reclamar de como ina nega de como ele que fala aquilo, Allah subhanahu wa ta'ala e revela suratul munafik para o profeta Muhammad sallam, na revela segredo, na revela comportamento daquele tal homem que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, aquele hipócrita que estava entre metade muçulmanos. Assim que Allah subhanahu wa ta'ala revela suratul munafik, capítulo de hipócrita, se não tem oportunidade, não pode jogar suratul munafik, não olha como é que Allah subhanahu wa ta'ala fala daquele incidente, daquele acontecimento, daquele tira segredo de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, e na daquele rapazinho que é chamado Zaid ibn Arkam, ina radiallahu anhu, ina da profeta Muhammad ina conta Zaid tem razão, mas sim ele homem que saiu do Abdullah ibn Ubay, ele cristã faz calúnia entre muçulmanos, e conversa aqui papia também, e verdade sim e papia. Então
Assim que o profeta Muhammad sallam logo e falam, bom, não tem que arrancar para não voltar para Madina. Para ver que o profeta Muhammad sallam e camisi para aquele conversa continua naquele cau e pode mentir se problema entre muçulmanos naquele cau. Então falei então não tem que marchar, não tem que sair o mais rápido possível para não vai para não ir para Madina. E o Sayyid ibn Nudayr radiallahu anhu vai para o profeta Muhammad sallam e fala Rasulullah, o profeta de Allah, e fala mas não intenção era para não ficar ali. Que para ver de coisa que pui escusa lá para ver de coisa que acontece que pui uma fala para não vai profeta Muhammad sallam fala sim que aquela só que pui mas também tem conversa com Abdullah ibn Ubay ibn Salul e fala e que contentam como se não chega a Madina não nascibi baquinki imigrante e baquinki filho de Madina não é justa conta babia es que pago que gente está da hora que é recebido na cau é também bem torna a respeitar aquele gente então assim que o Sayyid ibn Nudayr fala ao profeta Muhammad sallam e fala o Rasulullah abo o profeta de Allah o bique que a mina falou se tem alguém que não é expulsado na Madina e nasceu el Abdullah ibn Ubay ibn Salul ele que não é expulsado de Madina abo na Madina nunca é expulsado na Madina sempre buna ficar lá suma não é irmãos nunca não cana jubo suma um estranho se tem alguém que não sai se tem alguém que não é expulsado e nasceu ele próprio hora que não chega a Madina e não é que sujo basta e tenta e nasceu alguém que não é expulsado na Madina nunca mais cana vive dentro da Madina. Então, aquela consola o profeta Muhammad sallam depois de ouvir que palavra na boca de Usaid ibn Nudayr radiallahu anhu e ouvir que palavra aquela contenta o profeta Muhammad sallam e tirar um bocado de preocupação na cabeça de que aquele munafiq na fomentava entre muçulmanos que hora que chega a Madina é na fase escusa. Então, os muçulmanos lanta depressa, os lanta que tormenta que na lanta aquele e calia Aisha Siddiqa radiallahu anha e saiba desse camelo porque normalmente aquele tempo é fácil tipo é tem bom suma gemberensinho que por fazer riba de camelo para mingeres ou para capanha sol anta mingeres o profeta Muhammad sallam normalmente tem bakila na se camelo é yanda bakila ou tá por riba de camelo para capanha sol e eta yanda camelo ta yanda ki kusa riba del anta Aisha Siddiqa e saiba e vai buscar circular que ina busca circular que hoje anta o que confusão de ranca faz tudo Aisha Siddiqa cada conta de como a gente ranca já é vai Aisha Siddiqa fica ina busca circular naquela área onde que cai nele onde que o que escusa lá o que Aisha Siddiqa radiallahu anha o que riba e que hoje muçulmanos vai baja e hoje muçulmanos vai baja aquela lantanda camelo de Aisha pensando como Aisha está dentro de que escusa é vai Aisha pensa bom peram fica talvez é também vai dar conta na caminho de como está dentro de aquele tenda que está por riba de camelo talvez por dar conta como está lá está riba bem buscando Aisha Siddiqa radiallahu anha de que sindanel e acaba para adormecer de passa com sono de que sindanel de que sahaba na passava chamado Safwan ibn Mu'attal radiallahu anhu e ina fazia hoje Aisha então hoje Aisha e fala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e hoje aquilo alguém dita e pensa em alguém que morre ou qualquer coisa então chega que jubi hoje dirime e mu'minin que se do mame de crentes Aisha Siddiqa radiallahu anha e fala Aisha explicar o que acontece logo e fala isso é que tem problema e fala Aisha então monta na animal que tem para não vai junto para levar para Madina assim que ele pega camelo que ele tem Aisha monta assim que vai e leva e com viagem rápido então assim que Aisha vai chegar a Madina o que chega na Madina coisa acontece de que Abdullah ibn Ubay ibn Salul e eu já como gosto
que coisa que tenta fazer, que coisa tribalismo que tenta fazer entre muçulmanos e que conseguir. E bem mesmo hoje Aisha bin Safwan ibn Muattal, e hoje só Aisha bin que ela só, e hoje outro carro de criar calúnia no nome de Aisha. E com essa fala gente diz como Aisha envolve nanco escusa la Safwan, de que Aisha que sabe que não passa, mas gente kunsa queria rumores dentro de Medina, gente kunsa queria rumores dentro de Medina de como Aisha envolve com Safwan ibn Muattal, na'uzu billah. Então assim que acusa Aisha, naquele rumores e tem três grupos. E tem um grupo de Abdullah ibn Ubay ibn Salul que estava na espalhar aqui notícia, na mundo que calúnia. E tem outro grupo que é do grupo que conversa e que acredita logo. Suma Abu Ayyub al-Ansari, ba Umar, gente assim, é uma pessoa que está e falei esse calúnia, acabou que esse calúnia, esse impossível. Depois mulher normal kana faz aquilo que faz Aisha Siddiqa que não conhece, que cresceu no diante, não se qual tipo de mulher que cedo, não se quem que Aisha Siddiqa radiallahu anha. Claro que Aisha kana faz aquilo. Então, assim que Aisha Siddiqa e que se que na passa, Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também e costuma bater brinca com Aisha, mas aquele dia se corta se brincadeira com Aisha. E Aisha percebeu como o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam corta brincadeira. E mas o Profeta Muhammad que contar que na passa, porque Aisha, ele que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é normal, às vezes até tem homem que mulher, às vezes até tem aquele momento, porque tem um dia que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala Aisha, e fala Aisha, e fala ora que contente com mim, tá civil como contente, mas Aisha fala como que tá indo civil, contente. E fala ora que nerva de mim, ora que contente com mim, ora que na ju, então botar na jura, ora que na papel que gente tá na jura, tá fala Warabbu Ibrahim, botar fala para Rab, para criar, para dono de, para Deus de Ibrahim. Ora que ele tá civil como contente como que tá chamando nome na juramento, fala para Deus de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, este também está mostrando como Aisha Siddiqa está chamando o profeta Muhammad, se nome está chamando o profeta Muhammad, está chamando também Muhammad. Então, a não tem cultura, às vezes está falando como homem, mulher que deve chamar homem se nome, alguns tribos, né? Está falando, o homem está, por exemplo, na família de Guiné-Conakry, está chamando homem Koto, Nyer Mongaran. Então, cada família tem aqui coisa, cada tribo tem ela, e para mostrar como Aisha está chamando o profeta Muhammad às vezes. Então, não tem que dizer coisa de cultura dentro para falar, mulher se chama homem se nome próprio e pecado, ou é bom, e que fazer. Não, mulher pode chamar homem se nome, que ela não tem nenhum problema, porque Aisha está chamando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam às vezes se nome Muhammad. Então, fala, a hora que o nerva de meu, está jura, vou chamar nome para Deus de Ibrahim, mas a hora que não sabe, está jura, quando jura, está falando para Deus de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha ri fala assim, ibarradi, e assim, ibarradi, profeta Muhammad, o conta barradi, sallallahu alaihi wasallam. Então Aisha Siddiqa percebe na cara do profeta Muhammad que ela, sallallahu alaihi wasallam, que ela está contente com aquela situação que na aconteceu naquele tempo. E Aisha, dia, estava indo passear com desse tia chamado Mistah. Mistah, radiallahu anha, o que não tinha que Aisha na papia, ira bire falar assim do uma desgraça riba de escusa lá. Não, esse tia chama Mistah. Mistah é primo de Aisha. Logo mame de Mistah, que é do Mistah, e fala Aisha, e fala desgraça riba de Mistah, que é do seu filho, ele mulher e fala desgraça riba de seu filho. Aisha fala, tia, mas como quando fala desgraça riba de Mistah, sabendo que Mistah participa na batalha de Badr, e participa na batalha de Uhud. Porque aquele tempo ele tem respeito para aqueles gente que participam na batalha de Badr. Eles têm um estatuto diferente daqueles que participam em outras batalhas. Então, ele fala, como que eu tenho coragem de falar quem que participa na batalha de Badr, desgraça estaria dele. Assim que ela fala ali, como que eu nunca sabia que não passa. Aisha fala, não, nunca sabia que não passa. E fala, e tem calúnia que criaram no nome, onde que é falar de como a bo envolver com Safwan, ou que a bo fica atrás, bo fica não bo envolver com Safwan,
aquela que gente na papel esse tempo na Madina, aquela que notícia de Madina, aquela que calúnia que fazia na nome. Aisha fica muito triste e fala, afinal, escupui, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este tempo tudo e corta a cara comigo. Então Aisha arriba logo para casa e vai falar profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala, o profeta de Allah, se buka na importa, o tá deixando banta riba, mbai fica que mame e dia suma busa triste comigo, o tá deixando mbai fica que mame te hora que Allah subhanahu wa ta'ala disse esclarecer é assunto entre amigo e amigo e sociedade de Madina. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala esta boy que tem problema, o vai fica por enquanto ainda que bo garantes até a hora que é coisa limpo. Então não para ali. Na outra parte da história não continua para não cabanta essa parte para não saber o que acontece com Aisha, como é que esclarecimento bem para não saber o que acontece depois, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.